Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Olá, boa noite. Este é o podcast Histórias de Gramado, onde nós recontamos a história de Gramado através de seus personagens. Este programa tem o patrocínio da RecPay, aquele aplicativo para você estacionar o veículo com comodidade, e também aquela tag para passar no pedágio sem enfrentar filas. E da Golden Lagueto, com seus hotéis maravilhosos aqui em Gramado, um melhor do que outro, resorts completos para toda a família. O nosso entrevistado de hoje é Sérgio Luiz Tomazelli, mas se eu falar o nome popular dele, muita gente vai amplificar. É o Serginho Tomazelli. Alegria em tê-lo no programa, Serginho. Boa noite, Miron. Boa noite a todos quem acompanha o Gramado Histórias, ou Histórias também, que nós vamos comentar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui contigo e poder compartilhar um pouco das minhas histórias, né, dentro da comunidade de Gramado, pessoalmente, e a participação comunitária também. Você nasceu na Serra Grande. Sim, nasci na Serra Grande, onde hoje é a pedreira do meu irmão, naquela área, né? A Serra Grande mais considerada Serra Grande alemã, né? Vivi lá até 12 para 13 anos, estudei lá na escola Pedro Álvares Cabral. Uma infância bastante difícil, né? Porque não tínhamos muitos poderes assim econômicos, né? Mas é uma vida muito tranquila, né? Porque se passeava por aqueles matos lá com o que muitos chamam de bodoque, estilingue, mas nós chamávamos de funda mesmo, pendurada no pescoço, e um período da vida muito alegre lá. Quantos irmãos, Sérgio? Nós somos em 12, eu sou o 11º, e hoje duas irmãs são falecidas e 10 ainda vivos, né, que estão aí ainda usufruindo desse plano espiritual. Na época era muito comum as famílias terem muitos filhos, né? No caso, 12 hoje seriam, em exagero, iria para o fantástico. Eu tenho 1/4 disso hoje, eu tenho 3 filhos. E 3 netos. Mas é um período assim, é importante até falar, porque a gente tinha uma vida, apesar de dura, né? 8 horas, com 8 anos, aliás, a gente passava a manhã no colégio, onde a gente ia de pé descalço, né? Quando conseguia um tamanco, daqueles tamancos de madeira, com um pedaço de couro na parte superior. Inclusive no inverno? Inclusive no inverno. Muitas vezes ia para o colégio e quebrava o gelo das poças d'água com os pés, né? Era realmente duro, mas nada a reclamar, vamos dizer assim. E depois, na parte da tarde, era cabo de enxada mesmo, né? 8 anos, 9 anos, até os 12. Quando eu saí da Serra Grande, fui para Canela, se ajudava naquilo que era possível, né? Se tinha lá uma enxada do tamanho um pouco menor, o cabo um pouco menor, mas se fazia alguma coisa para ajudar na plantação também, né? E os afazeres
da vida cotidiana do colono propriamente dito. E como era a Serra Grande da época? Era uma coisa, como é que a gente pode dizer? O convívio era muito familiar mesmo, né? E os finais de semana era o encontro do futebol da gurizada. No próprio colégio, no Pedro Álvares Cabral, eu me lembro que tinha 3 plataneiras e nós tínhamos uma brincadeira que era uma brincadeira não muito saudável, dizendo assim, porque a gente chamava de tigre. Por que tigre eu não sei. Mas consistia começava com todo mundo, um primeiro era o tal do tigre, e ele tinha que pegar as pessoas e bater 3 vezes nas costas. Essa segunda pessoa passava a ser companheiro dele para pegar a próxima e assim por diante. E o Paulo, meu irmão, um pouco mais velho do que eu, 1 ano e meio mais velho do que eu, era um touro, né? Então, quando ele normalmente era o último a ser pego, para bater as 3 vezes nas costas, muito embora às vezes a gente conseguia pegar ele, para bater as 3 vezes nas costas, era muito complicado, porque esperneavam uma barbaridade. Mas eu falo das plataneiras porque ficava exposto às raízes das plataneiras. E, em função dessa nossa brincadeira do intervalo da aula, muitas vezes eu deixei o tampão do dedão no pé, porque acabava correndo atrás de um de outro e tropeçava nessas raízes e deixava lá a tampa do dedão exposto na tal da raiz da plataneira. E outra coisa é quando a gente ia para o futebol, que tinha o potreiro ali do Chenerly, Roseta, né? Era um festival de Roseta. Mas como a gente não tinha calçado, as tais das rosetas só conseguiam entrar no garrão na parte mole do pé, na parte mais do meio do pé, porque no cascão, no garrão, não tinha como, não entrava, era um tijolo, vamos dizer assim. Então, o gostoso, fora assim, o convívio familiar que a gente tinha, no final da tarde a gente se reunia, a família toda ali, depois de jantar, às vezes escutava uma música, dançava irmão com irmão, e era a vida que a gente tinha. E o final de semana, então, reunia a gurizada para jogar o futebol. Qualquer potreiro virava um estádio. Qualquer potreiro. Como eu disse, a gente tinha uma infância bastante difícil e às vezes não tinha bola. E era a safra da laranja, a laranja virava uma bola. Tu tá rindo, mas é literalmente assim. A verdade é que nós jogávamos com uma laranja. E quando a gente conseguia uma bola, era aquelas bolas tipo assim, que a gente comenta hoje, bate o escanteio e corre para a área para cabecear. Dava para fazer isso porque tu batia essas bolas, elas eram de plástico, e elas iam até um determinado ponto e o vento trazia elas de volta, de tão livianas que ela era. Mas era a forma como a gente tinha, a gente se divertia, tinha um círculo de amizade ali da família do Fernando Ram, Paulo Alves, Henrique Wolff, Mário Machner, Hugo Machner, uma quantidade assim de amigos da minha idade, da idade do meu irmão. Era uma festa sempre, né? Mas no meio daquela alemoada toda não aprendeu a falar alemão? Wenn ich Serra Grande geworden, kann ich alles sprechen. Wenn in Gramado geworden, ich habe schon nicht mehr gesprochen, ich habe schon alles vergessen. Olha Tomazelli falando em alemão. Quer que eu traduzo isso? Por favor. Quando eu morava na Serra Grande, eu falava tudo em alemão. Quando eu vim morar para Gramado, eu nunca mais falei e acabei esquecendo. Isso foi mais ou menos o que eu disse. Mas teve um episódio, eu não sou muito grande hoje, né? Tenho 1,65 m de altura. Mas naquela época eu tinha 6 anos de idade, foi meu primeiro ano na escola Pedro Álvares Cabral. Eu tenho a lembrança como se fosse hoje. Eu subi numa caixinha de madeira, porque, óbvio, muito pequeno, eu tenho essa foto ainda, e acho que era Hernani Chernardi, se eu não me engano, era uma espécie de maestro. No Natal a gente fazia uma apresentação lá, e eu declamei um poema que era uma frase só. E eu me lembro desse poema até hoje, em alemão. Foi um delírio da plateia, né?
Natal, geef me zo'n stickerbal e viel no slaven. Como se dissesse assim, Papai Noel, me dá os meus doces que eu preciso ir dormir. Não me esqueci até hoje. E em algumas campanhas, que óbvio tu acompanhou, eu ia lá para Serra Grande, nos comícios eu acabava declamando de novo esse verso para os antigos amigos lá se lembrarem de onde vinha o Serginho Tomazelli. Não o Sérgio Luiz, mas o Serginho Tomazelli. Que legal, que bacana. Lembranças boas. E aí depois chegou a hora de estudar, depois do Pedro Álvares Cabral, vocês foram morar em Canela, e aí como é que foi a tua vida escolar dali para diante? Na realidade, assim, de 12 para 13 anos, eu tinha um primo que tinha um bar e um armazém na portaria da hoje Trombini, na época era Facelpa. E ele precisava de alguém para ajudar, a esposa dele estava grávida, a prima Maria, o nome do meu primo era Irineu Tomasi, primo por parte materna, vamos dizer assim, filho do irmão da minha mãe. Ele precisava de alguém e foi lá, como lá embaixo tinha um balaio de gente, foi lá ver se alguém não queria ir trabalhar com ele. E o Serginho levantou o dedo. E acabei ficando dos 12 para 13 anos até os 17, lá em Canela. E fui estudar no Colégio Eduardo Gans, lá na Celulose, que era do lado na realidade, ele era bem dentro da área da Facelpa, né? E óbvio, no terceiro dia eu fui para a diretoria, né? Porque aquela história do bonito do colégio, não sei se eu mexi com a namorada de alguém, no terceiro dia já estava grudado literalmente no soco com um tal de Balói. Me lembro até hoje no nome dele, porque teve um zagueiro do Grêmio que tinha esse nome. Era panamenho o zagueiro? Exatamente. Mas depois, João Pedro, tu conheceu um centroavante, João Pedro Padilha, sobrinho do Eliseu, irmão do Carlos, essa turma toda lá. Depois a gente fez uma amizade muito grande, jogou futebol lá na Celulose. No período que eu estava lá também disputei pelo colégio lá alguns campeonatos intercolegiais, no caso. A gente jogava ali no Serrano, no Clube Serrano, e lá na Celulose também. E depois que eu terminei, então, o antigo primário, eu comecei a estudar no Cenecista, aqui no centro. Então, eram 20 minutos de caminhada para vir da Celulose e 20 minutos de caminhada de volta para a Celulose. Saía de lá às 6h30, voltava à meia-noite, porque as aulas terminavam em torno de 11h15, 11h20. E trabalhava, então, das 6h30 da manhã de segunda até meio-dia de domingo. Eu tinha domingo de tarde livre. Hoje, se acontece... Só domingo de tarde? Só domingo de tarde. Hoje, se acontece uma coisa dessa, tu imagina, vai preso o dono do bar, o pai da criança e tudo, porque imagina, uma criança com 13 anos num balcão de boteco, vamos dizer assim, servindo pinga, né? Quase que um pedido de prisão perpétua. Mas foi o período que eu fui. Depois a minha mãe saiu da Serra Grande, veio morar em Gramado, e eu acabei vindo também daí morar com ela. E fui trabalhar como vimeiro no Mazote. Olha quanta gente passou ali pelo Mazote, né? Vimeiro tinha o Mazote, o Acorce e o Genebier. É isso. As 3 fábricas. Depois tinha as fabriquetas que a gente chamava de porão, né? Mas aí eu fiquei... ali eu tinha quase... No início dos meus 17 anos... E aí, com 18, no final dos 18 anos, eu fui para o Exército, pedi para ir para o Exército. Foi uma experiência boa, apesar de ser um pouco complicado, da convivência, separar dos amigos, da família, coisa e tal. Mas foi uma experiência boa, um aprendizado diferente. E quando eu saí do Exército, tinha 5 irmãs que trabalhavam na Anne Rose, e o Lauri Bertolucci, né, o proprietário, eles estavam precisando de um mecânico.
E como as minhas irmãs lá tinham uma estabilidade, um reconhecimento de trabalho muito bom, eles acabaram me pedindo se eu não queria fazer o curso de mecânico de máquinas, e eu acabei indo lá para fazer o curso em Porto Alegre. Por incrível que pareça, fiquei hospedado no Hotel Majestic, que hoje é a Casa de Cultura Mauro Quintana. Mário Quintana. E 2 quadras depois tinha uma loja que vendia máquinas para malharia, e eu fui lá nessa loja então para fazer o curso. E foi ali que eu comecei efetivamente, o que foi a minha profissão até hoje. Hoje eu faço mais como hobby, mas ainda continuo. E lá na Anne Rose, além de ser meu patrão, foi um dos meus grandes amigos de vida, que é o seu Lauri Bertolucci. O Lauri era uma figura especial, em todos os sentidos. Na época, o setor de malharias bombava em Gramado. Tinha a Anne Rose, a Lucirene e mais uma série de pequenas Carrossel, malharias. Dieda, assim, é uma enormidade. E o que me fez... Eu fiquei 4 anos na Anne Rose. E o que me fez criar o meu negócio em 78 foi exatamente essa quantidade de malharias. Porque eu trabalhava na Anne Rose e eu chegava em casa, tinha 2, 3 pessoas lá me esperando para ir para as outras malharias para fazer conserto das máquinas das outras malharias. E como na época existia uma situação assim que havia desconfiança de cópia de modelos, aquela coisa toda, eu comecei a ficar meio constrangido até de poder fazer consertos para outras malharias, porque poderia parecer que eu estava levando, se só saísse algum modelo um pouco diferente ou parecido com o que a Anne Rose produz, que eu tivesse levado aquele modelo. Espionagem industrial. Exatamente. E aí eu conversei com o Lauri e acabei treinando um outro técnico para trabalhar lá na Anne Rose, e eu acabei montando então a minha empresa em novembro de 1978. Aliás, 78 são 3 coisas. Tenho um grupo de futebol que eu montei em 78, a minha empresa, logo depois, o grupo de futebol foi em outubro, e a empresa em novembro. Eu tenho contrato social até hoje lá ainda, muito embora não esteja ativo. E o meu casamento foi dia 5 de agosto. Então, essas 3 coisas eu não posso esquecer, né? Em função do casamento. Ou esqueço do casamento, que não é o ideal, né? Porque senão não entro em casa hoje, né? Maravilha. E, Serginho, você falou ali das malharias. Por que desapareceu o setor malheiro em Gramado? Miron, muito se fala, principalmente agora, nessa infelicidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, e por extensão em Gramado, pela indústria do turismo ser praticamente hoje aqui, que faz com que Gramado seja o que é, mas esses baques que tem com essa catástrofe climática agora, com a pandemia anterior, nós temos que criar as diversidades econômicas também, né? E nós tínhamos um setor moveleiro forte, um setor siderúrgico forte, um setor malheiro forte, e tudo isso se perdeu. Quantas fábricas de móveis nós temos hoje? Dinenbier, a Corte não existe mais, Mazotti pouco, claro que surgiram outras. Serrano. Isso. Cascão. Mais uma infinidade, assim como as malharias. Não existe mais hoje. Não existe Anne Rose, não existe Lucirene, não existe Dieda, não existe Carrossel, uma série de outras que não existem mais. Então, há necessidade, de novo, de a gente reinventar a questão econômica de Gramado para não sofrer tanto. Tomara que não aconteça mais essas catástrofes, né? Mas para não sofrer tanto nesses períodos. Mas era muito forte. Eu cheguei a montar nesse período eu comecei a diminuir a intensidade do meu trabalho dentro dessa área em 2002. Montei em 78. Eu tinha uma loja em Nova Petrópolis,
que o polo lá também era muito grande, muitas malharias, saía daqui cedo de manhã e voltava de noite para conseguir dar atendimento, às vezes no outro dia já tinha que voltar para lá de novo. Tinha um técnico lá e tinha comigo 5 técnicos trabalhando aqui em Gramado. Chegava a rodar 7, 8 mil quilômetros por mês para atender. Tinha clientes Sapiranga, Santo Antônio, Gravataí, Taquara. Era bastante intenso o trabalho, muito intenso. Dá saudade. Você falando agora de malharias, aí bateu saudade, porque eu me lembro que nós fazíamos shows na época, né? E os grandes patrocinadores eram o Serrano, Serra Azul, Ana Rose, Lucirene, e Mazotti e outra fábrica de móveis aí que eu não me recordo, né? Que hoje... das malharias era do lado do Tia Nilda, não sei se tu te lembra. Era da esposa do Belmiro Roldo, meu compadre Belmiro Roldo, mas casualmente essa eu não me lembro como é que era o nome da malharia. Mas a Dercy e o Belmiro são meus compadres, eles são padrinhos de crisma do Thiago, do meu filho. Então eram grandes amigos, e a gente acabava tendo o cliente na comercial, mas o amigo pessoal também. A Belmiro e a Dercy hoje moram em Balneário Camboriú, bastante tempo já. Então era assim, tu acabava atendendo economicamente as famílias e a empresa e se tornava amigo, porque era um Gramado um pouco diferente do que é hoje. O Belmiro tem que assistir esse programa lá em Balneário, Belmiro, porque há 2 semanas atrás aqui, o Isidro Belotto falou em ti como o ex-gestor lá do bar da antiga rodoviária. E agora o Serginho Tomazelli, teu compadre, tá chamando. Exatamente, no bar da rodoviária, eu, o Paulo e mais outros amigos, o Hernani Broilo, a gente ia ali para o bar da rodoviária. A rodoviária era num lado e do outro lado, era aqui ainda na Avenida das Hortênsias. Ali no Madeiro? Onde é o Madeiro? Antigamente Coronel Diniz, né? E nós, na parte de um lado era a rodoviária, era sem pé, né? Eu acho que era a Bartira, exatamente. E do outro lado era o bar do Belmiro. A gente ia jogar dominó. Olha as façanhas. Passava tardes lá jogando dominó no bar. Tomava Coca-Cola, né? Porque não tinha outra coisa, Pepsi-Cola, sei lá. Um sambinha no máximo. E você chegou também a trabalhar como secretário da Associação Comercial também? Esteve envolvido com a entidade? Sim, isso foi, eu não me lembro se 82, 83. Aliás, a SIG, né? Associação Comercial e Industrial de Gramado, que era como ela era chamada naquela época. Eu passei quase 2 anos. Teve alguns episódios interessantes ali. O presidente que me contratou foi o Irineu Sartori. E nós tínhamos uma parceria boa. Ele me dava muita autonomia e muita força para trabalhar naquilo que eu sugeria para ele. E eu posso te dizer assim, que muitas entidades que existem hoje, Cinemobil, chocolateiros, essa coisa, que a gente fazia as reuniões da SIG e dispersava muito. Todas as vamos dizer assim, as correntes empresariais, a parte de gastronomia era uma briga, porque caçavam ônibus, né, literalmente a tapa, como se dizia. Então se fazia aquelas reuniões lá na Câmara, na Associação Comercial para Essa era a época do turismo raiz. Esse era literalmente o turismo raiz. E aí começou, em função da gente tentar fazer com que essas ações, essas reuniões fossem mais produtivas, começou a se fazer, a minha ideia foi criar setores. Aí começou móveis, começou chocolates, começou restaurantes, e aí foi o embrião, foi na minha época, na presidência do Irineu Sartori, que a gente começou a fazer reuniões setoriais
que acabaram depois se tornando associações dentro da entidade mãe, vamos dizer assim, que era a Câmara de Indústria e Comércio, ou Associação Comercial Industrial de Gramado, e prosperou no período que eu fiquei lá. E depois, realmente, esse negócio que eu tinha da mecânica, né? Porque ali eu estava fazendo, seria 2 empregos, vamos dizer assim. O meu, da empresa, e durante que eu fazia fora do expediente, e no expediente, então, eu era secretário da Associação Comercial Industrial de Gramado. Foi ali que eu comecei, vamos dizer assim, uma parcela grande da minha participação comunitária. Aliás, você tem uma participação comunitária fantástica, porque eu sempre vi você participando do Gramado Tênis Clube e outros clubes aí. Acho que não tem clube que não tenha na realidade, assim, lá na Associação Comercial Industrial de Gramado, partindo da Associação Comercial Industrial de Gramado, eu participei da diretoria do Sindicato do Comércio Varejista, que foi o que reativou o SPC. Eu fui implantador do retorno do SPC à atividade, porque o próprio Sindicato do Comércio Varejista ele estava inativo. E o Mauri Pascoal foi o presidente. Nós reativamos porque para fazer com que o SPC funcionasse, tinha que ter uma entidade ligada ao comércio. Ou CDL, ou o próprio sindicato. E nós reativamos o sindicato, Mauri foi o presidente, e aí eu acabei, então, secretariando também o sindicato e a Associação Comercial Industrial de Gramado. E teve uma coisa que eu criei, que hoje seria hilário até, Escola de Datilografia. Nós tínhamos 10 máquinas, eu comprei 10 máquinas de escrever, e a esposa do Flávio Balzaretti, Nair, se eu não me engano, eu não me recordo o nome dela, ela faleceu agora há pouco tempo, infelizmente. Ela era minha parceira, que atendia ali na parte do Xerox, que a gente prestava esse serviço para os associados, para a comunidade, e ela também era professora da escola de datilografia que nós tínhamos na Associação Comercial Industrial de Gramado. E, desculpe, eu me perdi aqui falando exatamente da participação comunitária. Depois, em função disso também, a gente acaba mostrando, sei lá, um pouquinho de serviço. Participei da diretoria do CDL, o presidente era o Jorge Magnus, Concepro, 3 ou 4 diretorias. Eu me lembro que o Gilberto Micaelos foi presidente num período, o Flávio Quetz no outro período, o Luiz Emílio Bezzi no outro período, e eu sempre estive participando também. Participei por um período relativamente grande do Lions Club. Acabei, uma época, pedindo licença exatamente porque eu me elegi vereador. E como as reuniões do Lions Club eram na segunda, não era tão gostoso participar da coisa, porque a dona Janete ia e ela chegava lá e perguntava: e o Serginho não vem? Está na Câmara. E no fim ela acabou me pedindo para que a gente saísse, então eu pedi licença e acabei, infelizmente, não voltando mais, muito embora muitos convites tivessem sido feitos para retornar. Então, e quando você entrou na política, mais precisamente no MDB? Eu me filiei em 82, a pedido do Wilson Tomazelli, porque ele foi candidato com o Mário Tisotti, né? Mário Tisotti, naquela época tinha a sublegenda, eu acho que era Mário Tisotti e o Wilson e o Delmar e o pai dele. E o pai dele, exatamente. E eu acabei então me filiando ele, como eu tinha o escritório do Henrique, que essa parceria que eu tenho até hoje com o Henrique Tomazelli, meu irmão lá da Pedreira, muito embora não tenha nenhuma participação societária ou de qualquer coisa com a empresa dele, com o Britador, mas nós temos uma parceria ali de escritório de 50 anos, uma coisa
quase que inacreditável. E a gente se dá muito bem nessa questão. Mas não tem como brigar com o Henrique. Não, comigo também é um pouco difícil, muito embora agora estou um pouquinho mais chato também, né? Mas aí, em 82, eu acabei me filiando no PMDB e foi naquela eleição dos 11 votos, foi 88, né? 88, eu era secretário de executiva, junto com o Jusat, era o presidente, e o Nelson de Nibiru, um dia ali no Beija-Flor, eu estava tomando café, e o Nelson sentou na mesa lá e me convidou para que eu colocasse meu nome à disposição para concorrer. Foi a primeira vez que concorri. Fiz 132 votos na primeira. É muito difícil fazer campanha, porque eu ajudava o professor Pedro e o Jusat na coordenação de campanha, né? Então praticamente não fiz campanha. Mas o último que se elegeu naquela época foi casualmente um concunhado meu, né? A gente chamava o Zwinor Haber, a gente chamava ele de Bocha. Ele fez 230, acho que foi. Então, não foi tão baixa assim a votação. Mas eu tripliquei ela em 92. 360. E dupliquei em 96, 632, se eu não me engano. Percentualmente, hoje seria alguma coisa em torno de 1.200, 1.300 votos, percentualmente. Se a gente falasse, se eu repetisse hoje a votação, a quantidade de eleitores seria hoje em torno de 1.200, 1.300 votos. Você falou do cafezinho, eu queria fazer só um recorte aqui, porque naquela época tudo se discutia em café, era o Café Cacique, era o Beija-Flor, e hoje não se tem mais, não se encontra mais para tomar café e discutir, ler o jornal e discutir política. Sim, tinha política os e futebol. Grupos, política e futebol, tinha os grupos que se reuniam, Café Cacique, depois Rua Coberta, quando veio a Rua Coberta. Esse grupo mais antigo da Rua Coberta, pelo que me consta, só tem um vivo ainda, que é o Coover. Adilson Frank, Pascoal, Raul Bazé, todos esses já passaram para outro plano. Então, esses dias até encontrei um outro grupo, que era Hernani Broilo, Evandro Catucci, Paulo Arendt, Erio Arendt, segunda geração. E como eu recém tinha saído do infarto, eles não queriam nem que eu sentasse lá, né? Porque eu acabei comentando essa história de que o grupo mais antigo só tinha um vivo. Disse, não, vai embora, a gente não quer que tu fique aqui, porque daqui a um pouco começa aí os daqui também, né? Então, realmente, tinha esses grupos que se reuniam, discutiam futebol e coisa. Mas tinha um outro local. E esse era o meu ponto de partida no exercício dos meus mandatos de vereança, que era o café do Banrisul e o café do Banco do Brasil. Ia lá filar cafezinho. Tomava o café lá, era diferente do que hoje. Tinha um determinado horário, entre 11 e 11h30, 15 para meio-dia, que quem fazia o famoso serviço bancário, e não tinha os boys, os office boys no caso, era a próprio dono da empresa, às vezes que fazia, eles se reuniam ali também, ali discutiam coisas. E era o ponto onde eu ia buscar elementos e informações para fazer a votação de alguns projetos que eu considerava assim mais cabeludos ou que pudessem gerar mais discussão na comunidade. Não precisava consultar mais que 10, 12, 15 pessoas, 15 é um número bom, 15 pessoas para ter uma média. Colher isso, ter uma média da opinião para ver como tu deveria te conduzir na votação daquele projeto. E tu sabe, né? Tu foi vereador 2 mandatos comigo e a gente fez um bom trabalho lá em todos os projetos, da forma como a gente conduzia, sem ficar atrelado a governo nenhum. A Câmara tem que ser, no meu ponto de vista, independente, e a gente sempre fez esse trabalho de uma forma muito isonômica, colocando a nossa opinião, óbvio, mas a nossa opinião colhida da comunidade. Isso é muito importante. Serginho,
você foi falando, eu fui me relembrando essa história de café de banco. Hoje em dia a gente não vai mais a Não banco, vai mais né? a banco. Uhum. Mas era... É uma coisa que se perdeu, né? É uma coisa que se perdeu, assim como a cafeteria. Outro dia você falou ali do Hélio Arendt, do Evandro, do Paulo Arendt, ali do café, do Hernani Broilo. O café que eles iam fechou. Era ali na praça. Ali na praça, exatamente. Porque os aluguéis são muito caros, essa é que é a realidade. E é difícil sobreviver vendendo cafezinho, embora tenha uma margem muito grande. Tá? Eu cheguei em determinado momento, o pessoal da Starbucks queria que eu achasse uma área para eles aqui e acabou exatamente batendo no preço dos aluguéis, que se tornavam inviável até para um gigante. Tá? Uhum. Então, assim, se perdeu muito dessa poesia que havia, né? E isso... Principalmente para nós, gramadenses. Né? Exato. E hoje, onde é que você encontra um amigo, um conhecido para bater um papo? Infelizmente, no grupo de WhatsApp. Só se vê a pessoa praticamente no grupo do WhatsApp. A não ser que, e essa é uma outra coisa que tu falou da participação comunitária, a questão esportiva. Eu sou sócio hoje não só esportiva, mas também social, de 9 clubes sociais, a maioria deles remido. E desses 9, 6 eu tive participação efetiva em diretoria. O Independente, eu sou remido, eu participei de uma diretoria lá em que o Henrique, meu irmão lá foi presidente, e o Henrique lá é praticamente móveis e utensílios daquele clube, que foi N vezes. Saía da presidência do Independente, ia para a igreja, saía da igreja, ia para o cemitério, do cemitério voltava para o Independente, era uma coisa. E numa dessa diretoria eu participei com ele. Não fui membro de diretoria do Ipiranga da Várzea Grande, que eu sou remido também. Fui presidente durante 6 anos do Conselho Deliberativo do Gramado Tênis Clube, naquele período que o Gramado Tênis Clube estava com uma situação financeira muito complicada, por ações trabalhistas, por uma série de situações, o clube estava praticamente falido. E aí tem que se enaltecer o trabalho do Irdilo Pisolotto, polêmico em muitas coisas, mas o trabalho dele, ele esteve em 2 gestões como presidente do clube, teve como secretário Paulo Arendt, e nós fizemos um trabalho muito grande, e ele me pediu que eu fosse presidente do conselho, para que algumas modificações que ele gostaria de fazer tivesse condução, e ele tinha uma confiança, e sempre foi meu dentista pessoal também, e meu amigo pessoal também, gostava muito do Irdilo. E ele foi muito importante. Então, Serra Grande, Ipiranga, Tênis Clube, vamos vir de lá para baixo. Recreio, a Recreio eu consigo ter 2 títulos, porque quando reformaram a sociedade, precisava um pouco mais de dinheiro, fizeram uma campanha, eu acabei comprando o 2º título, que em tese seria para o meu filho, mas ele nunca assumiu a responsabilidade do título, então eu tenho 2 títulos da Sociedade Recreio. Gramadense, participei do conselho num período. CTG, fui membro vaquiano, porque é um nome diferente lá, num período também. Fui presidente do conselho da Minuano, que acabou sendo vendido agora há poucos dias. Parece que já compraram uma outra área para construir uma sede com um formato diferente do que está ali. Mas foi vendido agora a Minuano. Gaúcho do Mato Queimado, fiquei lá com o Iduvino Bosquete, com o Luizão Bertolucci, com o Cavalinho, há quase 20 anos na diretoria lá. E, por último, o Golf Clube lá, que autodidata, sai de handicap 100 e lá vai pedrado, porque começa em 36, mas eu acho que 100 e poucos, vamos dizer assim, para não começar lá nos 36. Autodidata, eu cheguei a handicap 16 em 3 anos. Foi um período muito bom. Continuou jogando golfe? Não, tênis, porque depois eu voltei para o tênis. Teve um período que eu tive um problema muito sério no braço, porque jogava muito tênis, chegava a jogar 2 vezes por dia. E aí era pancadaria mesmo, eu gostava de jogo forte, pesado, e o braço não aguentou. E aí o Jorge Bertolucci era presidente do golfe, me convidou e eu acabei ficando quase 4 anos jogando golfe. E é um esporte apaixonante. Hoje seria, pela
pelo problema cardíaco que eu tenho, seria o esporte ideal, porque é muita caminhada, né? Não tem tanto esforço físico. Maravilhoso. O clube lá é fantástico. O problema é o tempo que tu tem que despender para jogar o golfe. Mas eu saía, horário de verão, eu saía sábados, 8 horas da manhã, e voltava 8 horas da noite. Ficava o dia inteiro lá. Chegava a dar 4 voltas no campo. E o último é o Linha Araripe, que eu também nunca participei de diretoria. Então, são 9 clubes sociais que eu sou sócio e tenho participação. Vai pro Guinness. Uhum. Serginho, a conversa é boa, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria perguntar, uma pergunta que o Luia sempre faz aqui com os entrevistados, do que você mais sente saudade da Gramado da tua infância, da tua juventude? Assim, eu ainda posso dizer que eu tenho uma alegria grande, que é o futebol. Nós temos um grupo, como eu disse lá do meu casamento, da formação da minha 78. empresa, 78, é o segundo grupo, eu acredito, que o Minhocão é o primeiro em termos de atividade atual, que está em atividade. E o segundo grupo é esse grupo que eu formei lá em 78, que era o Sérgio Drey, que ainda está jogando, eu, que ainda estou jogando, o Pedro Fier, o Hélio Gessler e o saudoso Bonfante era o nosso goleiro. Então, eu ainda tenho esse grupo até hoje. É incalculável, Miron, quantas pessoas passaram por esse grupo. Quem era adversário, Irineu Dressler participa, continua jogando, Pedrinho Mosquen continua, e muito embora não consiga jogar, mas ele faltou em 2 jantares, porque a última terça-feira de cada mês nós temos um jantar. Então, nesse grupo é que eu encontro o Gramado de antigamente. Porque na última terça-feira a gente se reúne, é eleito 2 festeiros que eles têm a responsabilidade de fazer a janta, faça o que quiser, um carreteiro, um salsichão, um bife na chapa, mas a gente se reúne lá para ter esse Gramado de antigamente de volta. O que faz falta, talvez, é muito mais isso, da gente ir para o Banco da Praça, como muitas fotos antigas tem, esses dias eu acho que, se eu não me engano, tu postou, alguém postou alguma coisa, Chicão Bazé, essa turma, que estavam sentados no Banco da Praça. Eu postei uma foto em que eu estava com o Miminho, Sérgio Dutra, e 2 amigas. Exatamente, né? E essa foto mesmo, foto mesmo. Mas tem outras que eu acho que, em função dessa foto que tu colocou, outras pessoas colocaram determinadas fotos. Então, o que eu sinto realmente é a falta disso, né? Da gente poder se dispor a ter tempo de encontrar os amigos, ir lá tomar um chimarrão no lago do Parque Hotel, sentar aqui no Banco da Praça. Gramado já não é mais dos gramadenses, é do Brasil e do mundo, né? Talvez por isso até que a gente não consiga mais pegar e ir para o Banco da Praça e sentar ali, tomar um chimarrão a gente tomava chopp em sábado, domingo, fazia batucada, daí lá pelas horas tais alguém inventava de ir lá no padre, tinha um serviço de alto-falante e colocar que tinha uma criança perdida. Ou puxar a corda do sino. O padre ia lá, anunciava aquela fake news, né? E todo mundo dava risada. Era uma fake news a moda antiga, né? Então, Mirão, o que a gente sente falta é exatamente isso. E, por último, também eu quero aqui agradecer, Mirão, a minha família, né? Toda essa participação que eu tive social, esportiva, próprio trabalho, coisa tudo, a dona Janete sempre foi minha parceira. Os meus 3 filhos, né, a Thalita, a Danúbia e o Tiago, e os meus 3 netos, o Augusto, que está com 15 anos, e aprendeu, acho, com o vô alguma coisa, né, porque está esmirilhando a bola, está jogando no Gramadense, joga muita bola mesmo. Esses dias estava com uma situação, eventualmente, de fazer um teste no Juventude. Eu diria que o Serginho era um jogador voluntarioso. Voluntarioso, sim. Eu acho que só isso. E a Sofia, que é a minha princesinha, com 10 anos, e agora veio o Theo, que vai fazer 2 anos agora, mês que vem. Então, esse suporte é que me permitiu também
poder dispensar um pouco de energia e trabalho para a comunidade. Parabéns a ti e a tua família, e também parabéns assim, por tu ser uma pessoa comprometida com Gramado. Muito obrigado, Ana. O Histórias de Gramado volta semana que vem. Semana que vem eu já convidei um personagem aqui. Já estou há um mês negociando com a pessoa, uma figura bem bacana. Já dei o spoiler aí. E voltaremos na quinta-feira, às 20 horas, aqui pela Gramado TV, num oferecimento da RecPay e da Golden Lagueto Multipropriedades. Uma boa noite e até quinta que vem. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.